Sim. Então, pela graça do nosso grande arquiteto do universo, estou aberta a 20ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GS, sessão ordinária do ano 2022. Bom dia a todos. E Bom dia. possamos ter uma reunião bem tranquila e prolífica e curta. Possamos encerrar os nossos processos. Qual que é o próximo item da pauta? O item 2, apresentação e discussão da ata da 19ª reunião pública da GR do dia 12/5/2022. Como essa ata foi encaminhada previamente a todos os membros, e eu pergunto à mesa se houve algum pedido de alteração, inserção, modificação de algum item. Não. Houve algum pedido? Não. Não. Como não houve nenhum pedido de alteração, modificação, inserção de algum item, entendemos que a ata foi lida por todos. Então, em votação. Para mim está de acordo. De acordo, para mim também. Aprovado. Desta forma, conseguimos que a ata foi trazida à votação e a unanimidade dos votos pela sua aprovação. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator e da Lina Serra Hortência. O processo 2022, final 1173. Ok, o processo 2022 00029001173. Trata o processo de alteração 4153, lavrado em nome da empresa Rápido Goiás Norte Limitada EPP, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-6. O referido à alteração foi lavado em atendimento à determinação da Gerência de Transporte, conforme requerimento da GRP 06063. Neste documento esclarece que a empresa Rápido Goiás Norte Limitada EPP, embora notificada em 10/2/2022, não prestou informações que tratam da notificação 3/2022 GRP. A empresa foi autuada através da alteração número 41153, notificada na forma legal, notificação 196/2022 e AR recebido pela autuada em 7 de abril de 2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa em 20 de 2022 que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em sua defesa que, ao receber o documento falando da notificação 3/2022 GF, respondendo via e-mail, e ao ser notificado novamente por não terem recebido a resposta, informamos novamente via e-mail, fecha aspas. Anexe a cópia do e-mail da planilha solicitada. Em síntese, é o relatório. Conheça a defesa porque preza os requisitos da sua admissibilidade. A empresa Rápido Goiás Limitada, embora notificada na forma legal, notificação 9/2022 e AR, recebido pelo autuado em 7/4/2022, alega que prestou as devidas informações. Em sua defesa, a empresa Rápido junta a cópia do e-mail contendo as planilhas da taxa de regulação contra a fiscalização de serviço público, TRCF, nos termos do que dispõe o parágrafo 7 do artigo 22 da Lei 13.569/99, regulamentada pelo Decreto 9533/2019, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2021, enviada com data anterior à autuação. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário e municipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533 de 2019, e bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 844 de 2015. Quanto à alteração 41.153, foi lavrado indevidamente, não atendendo os requisitos formais materiais necessários ao ato administrativo, pois a alegada infração não existia. Posto isso, considerando que consta nos autos que existe razão de ordem legal para a nova alteração 41.153, pois ao ser lavrado não atendeu as formas legais e a autuada trouxe prova e documento para desconstituir, voto pela sua anulação. Uma vez lido o relato e voto por parte desse relator, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Interessado, Rápido Goiás Norte Limitada, processo 2022, final 1173, auto-infração 41.153. Trato o processo do auto-infração número 41.153, lavrado em nome da empresa Rápido Goiás Norte Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, por não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GE.
O presente auto-infração foi lavrado em atendimento ao requerimento da Gerência de Transportes, em decorrência de que a empresa autuada não apresentou no prazo estipulado as informações de que trata a notificação número 3/2022. Lavrado o auto-infração número 41.153, a empresa foi notificada na forma legal para apresentar sua defesa, notificação número 196/2022, IAR recebida em 7/4/2022. Notificada, a empresa apresentou sua defesa, que entendo ser tempestiva, pois não é possível identificar com precisão os autos o dia em que foi protocolada na GR. O referido documento passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em sua defesa que prestou as informações de que trata a notificação número 3/2022 e junta cópia do e-mail encaminhado dia 8/3/2022, às 9h21. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 58/2022. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende requisito básico inerente à sua correta representação processual e, desta forma, não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois 1. A empresa foi notificada no dia 10/2/2022, conforme notificação número 3/2022, encaminhada via e-mail para apresentar no prazo de 10 dias as informações inerentes à TRCF, referente ao período de setembro de 2021 a dezembro de 2021. Desta forma, as informações deveriam ter sido prestadas até o dia 14/2/2022. 2. A empresa Rápido Goiás Norte Limitada encaminhou as informações de que trata a notificação número 3/2022 somente no dia 8/3/2022, às 9h21, consoante se vê no e-mail, processo número 2019, final 85/7, portanto, fora do prazo estabelecido pela GR. 3. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, nos termos que dispõe o inciso 16 do artigo 12 da Resolução número 297/2007-CG, em face de que as informações não foram prestadas no prazo estabelecido pela GR. Quanto à auto-infração número 41.153, foi lavrada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.153, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que sua defesa é não conhecida em face de sua incorreta representação processual, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto por parte do membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. O processo que eu relatei é o mesmo artigo, é o mesmo tipo aí, né? Então, realmente, eu acho que certificar essas datas de entrega, de e-mail, quanto que entregou o TRCE, ela apresentou. Então, se não tiver nenhum problema, eu gostaria de pedir vista, né? Só para certificar mesmo essas datas, que eu acho que agora no momento teria como. Conforme pedido de vista, processo em vista para o membro Paulo Henrique. Próximo item da pauta. Terezinha, próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo é relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 1861. A palavra está aberta ao relator Paulo Henrique de Oliveira Marques para a leitura do seu relato e voto. Ok, obrigado. Então, passando a leitura aí. Interessado Rápido Goiás Limitada, o processo é o 2022-00029-001861, o auto de infração é o de número 41.187, lavrado em 3 de março de 2022. Dispositivo legal,
inciso 16 do artigo 12 da resolução 297 do Conselho de Gestão, não prestar informações nos prazos estabelecidos pela AGR. A defesa é tempestiva, se assim pode dizer que é uma defesa, né? Mas ela foi apresentada em 6 de 4 de 2022. Trata-se de recurso contra o processo de auto-infração 41.187, lavrado em nome da empresa Rápido Goiás, com base no inciso 16 do artigo 12 da resolução 297 de 2017. O auto-infração 41.187 foi lavrado pela Coordenação de Fiscalização de Transportes, em atendimento ao requerimento da Gerência de Transportes, datado de 29 de 3 de 2022, pelo cometimento da infração, por não prestar informação nos prazos estabelecidos pelo ente regulador. Neste documento, esclarece que a empresa Rápido Goiás Limitada, apesar de cientificada, deixou de prestar informações. Quem está dizendo isso aqui é a gerência, né? Informações solicitadas no item 1.1 da nota técnica 2022, no prazo estipulado, considerando que a nota técnica 1/2022 foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás em 12/1/2022, e o prazo para apresentar as informações solicitadas se expirando em 19/1/2022. Até grifo aí, está grifado 19/1/22, que essa data é importante. A empresa foi notificada em 4/4/2022 para apresentar defesa ao conselheiro presidente da GR, notificação 254/2022, com data de recibo da notificação em 25/4/2022. A notificada apresentou a defesa dentro do prazo estabelecido pela entidade reguladora via e-mail direcionado à Gerência de Transportes da GR em 6/4/2022, em data anterior à consignada pela autuada no AR, aviso de recebimento, assim se faz investido. Ela apresentou a defesa anterior ao aviso de recebimento. Tudo bem, é possível, né? Então ela é tempestiva. Em análise, a defesa e documentos carregados aos autos, onde a empresa assim se manifesta. Ela apresenta cópia digitalizada do quadro de horários da linha 14.12.11.12.22.01, Anápolis Petrolina, a de número 14.012.21.00, Anápolis Ouro Verde, e linha 14.12.20.01, Anápolis Campo Limpo, e o quadro de apuração de valor para pagamento do TRCF, datado 18/1/2022, e data de protocolo na GR, 6 de abril de 2022. Essas datas é o que tem de mais, assim, que é o que amarra a coisa mesmo. E eu acho que eu olhei e deve ter olhado umas 3 vezes, só certificando essas datas, né? E com imagem digitalizada de cabeçalho de e-mail contendo. Aí eu transcrevo aqui o e-mail, né, o encaminhamento do e-mail, em que resposta auto 4187 terezinha.jab.age@gmail.com, Gmail 6/4/22, 9h03, de Rápido Goiás Limitada, rapidogoiás@yahoo.com.br, enviado terça-feira, 5 de abril de 2022, 19h53, para que da Gerência de Transportes, faltou Gerência de Transportes, mas faz parte. Assunto, auto de infração 41.187. Boa noite, segue em anexo, defesa do auto de infração 41.000. Isso aqui foi o encaminhamento da defesa, e em síntese o relatório. No selo da resolução 297, a defesa deve ser apresentada, além de sua fundamentação, deve conter os requisitos do artigo 32, inciso 1 ao 6º, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique-se que a defesa não atendeu a este requisito de sua admissibilidade. Embora a defesa não tenha, deve ser considerada, por cautela, passa a analisar quanto ao mérito e fundamentação. A empresa Rápido Goiás, embora notificada na forma legal, ofício 222/2022, em 14/1/2022, não prestou as informações requeridas pela GR nos termos da nota técnica 1/2022. Verifica-se que nos autos que a defesa limitou-se a encaminhar via e-mail cópia digitalizada de quadro de horários e quadro de apuração de valor para pagamento TRCF, referente à data posterior, 6/4/2022, ao prazo estabelecido para apresentar as informações solicitadas que se encerraram em 19/1/2022. E nem apresentou documentação que pudesse invalidar
ou anular o auto de infração 41.187. Quanto ao auto de infração, constata-se que o mês atendeu os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, e considerando que os atos praticados pelo agente no exercício de suas atividades de fiscalização, no caso da lavratura do auto, tem presunção de veracidade. Ademais, destacando que compete à AGE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de brasileiro do Estado de Goiás, nos termos da Lei 13.569 e do Decreto 9.533 e da Lei 18.673 de 2014, no artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Posto isso, considerando que consta dos autos, passo ao voto, e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.187, pois ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Sendo assim, eu voto pela manutenção do auto de infração 41.187. Este é o meu voto. Uma vez o relato do voto, meu Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta com o membro Gilvan para a leitura do seu relato do voto. Interessado, RAP Goiás Limitada, processo 2022, final 1861, auto-infração 41.187. Trata o processo do auto-infração número 41.187, lavrado em nome da empresa RAP Goiás Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CX. O referido auto-infração foi lavrado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme requerimento da GRJET de 29 de 3 de 2022. Nesse documento, esclarece que a empresa RAP Goiás Limitada, embora notificada em 14 de 1 de 2022, conforme o ofício circular número 2/2022, não prestou no prazo estabelecido as informações de que trata a nota técnica número 1/2022. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 254/2022, e a R recebida em 25 de 4 de 2022. Notificada, encaminhou via e-mail à Gerência de Transportes o documento caracterizado como defesa no evento 6.0029.790579 da seguinte forma. 1. Quadro de horário das linhas, número 14.122.01, Anápolis, Petrolina, número 14.12.21.00, Anápolis, Ouro Verde, número 14.12.20.01, Anápolis, Campo Limpo, e quadro de apuração do valor para pagamento à TRCF, datado 18 de 2022, e data de protocolo na GR, 6 de abril de 2022, e com imagem digitalizada de cabecear de e-mail contendo 2. Entre resposta à auto-infração número 41.187, Terezinha Jabe, agr@gmail.com, Gmail, 6/4/2/9/3, de RAP Goiás Limitada, RAP Goiás e Yahoo.com.br, enviado terça-feira, 5 de abril de 2022, 19h53. Para assunto, resposta à auto-infração número 41.187. Boa noite. Segue anexo de defesa do auto-infração número 41.187. Fecha aspas. Em síntese, o relatório. Inicialmente, verifica-se que a empresa efetivamente não apresentou sua defesa na forma correta, mas tão somente encaminhou novamente algumas informações que já haviam sido prestadas fora do prazo estabelecidos pela GR, no processo número 2022.0029000013 e que gerou a auto-infração número 41.187. O ato infracional está caracterizado e comprovado, pois foi notificada via e-mail em 14 de 1 de 2022, para, no prazo de 10 dias, prestar as informações de que trata a nota técnica número 1/2022, nos termos do ofício circular número 2/2022, processo número 2022-2.900.0013, e não atendeu a determinação no prazo estabelecido pela GR. As informações foram encaminhadas à GR no dia 30 de 3 de 2022, via e-mail, processo número 2022-002900.013. Tal fato também está caracterizado o requerimento à GR-JET, de 29 de 3 de 2022. Quanto à auto-infração número 41.187, foi lavada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 41.187, pois ao ser lavada atendeu aos formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo,
com o agravante de que não apresentou sua defesa na forma estabelecida, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato do voto do Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu só queria fazer um questionamento, já que ninguém falou, que eu vi que na defesa ele apresentou um documento e, como defesa, mas que eu entendi que ele estava apresentando esses ofícios aí, datado de 18 de janeiro, como se ele já tivesse encaminhado de e-mail. Foi confirmado se esses documentos foram encaminhados de e-mail? Ou não? Porque o 6 de abril é a defesa do auto-infração. Ele, como eu disse no meu voto, Galeno, ele encaminhou anteriormente, fora do prazo, né, bem fora do prazo, esses documentos. Ele simplesmente reenviou de novo aquilo que já tinha reenviado, como o Paulo fez. Mas ele foi encaminhado que dia? Porque ele está datado de 18 de janeiro. Ele foi encaminhado no dia 30 de março. Ele tinha que ter encaminhado até o dia... deixa eu ver aqui. E-mail. Aqui, ó. As informações foram encaminhadas à GR no dia 30/3. E ele tinha... Ele foi notificado no dia 14/1, ele tinha 10 dias para entregar. Ele entregou quase um mês depois. Ok. Mas se ele não foi autuado, para mim é o seguinte, eu tinha até o dia 10, mas se ele foi autuado nesse período, ele entregou para mim, vale. Para mim, vale. Ele não está cumprindo o prazo. A lei 13.569... Não, tudo bem, mas para mim vale. Para mim é o seguinte, enquanto a auto-infração não surtiu efeito, ele pode entregar, na minha visão. Eu vejo assim. Então, o auto-infração, na minha visão, foi lavrado dia 30/3, mas ele só se tornou concreto no dia da notificação. Para mim, que foi Não, foi tudo bem, do dia 25/4. Então, para mim, até 25/4, se ele encaminhou, para mim está legal. Então, tá ok. Eu concordo plenamente com o Paulo, com o voto do Paulo, porque ele não encaminhou no prazo de 10 dias. Para mim fica até difícil de compreender o que você está falando, né? Porque para mim está tão claro que na defesa ele anexou, colocou documentos pretéritos, um negócio antigo. Não, Paulo. Ele colocou o documento falando assim, eu já enviei. Olha aqui a cópia do documento. Ele falou isso. Só que ele enviou, mas não atendendo a informação do prazo lá. Ele viu uma coisa desconexa, fora totalmente. Ele foi notificado em 14/1 para apresentar o documento. Um mês depois é que ele foi apresentar. Isso aqui já é o que o Gilvan está falando, está muito claro. Para mim, o Gilvan entrou numa sintonia, uma consonância, uma harmonia tão bacana que ele explicou muito bem explicado, não tem como. Eu concordo, o seu voto também está correto. Então, vou fazer o seguinte, cada um tem uma visão, eu vou só explicar a minha. Enquanto a auto-infração não for feita, eu posso apresentar os documentos, na minha visão. Então, eu quero dizer o seguinte, a auto-infração só se tornou concreta dia 25 de abril. Se eu tivesse mandado até dia 24 de abril para mim, estava valendo. É isso que eu quero dizer. Porque a auto-infração foi lavrada dia 30 e só chegou na mão dele na minha visão, eu respeito a Vilhane, a auto-infração só chegou na mão dele dia dia 25 de abril. Tem entregado até o dia 24 de janeiro e não entregou. Não tem problema, mas se eu não autuou ele antes, enquanto não autuou, para mim, vai entregar. É isso que eu quero explicar. Ponto de vista. Para mim, isso aí é tão claro que tem... Não é claro, não. Muito claro. Não, inclusive, para mim, eu quero só certificar o anterior, de vista lá para certificar essas datas. E eu vou te falar, tem mais uma. Você já leu a nota técnica 1? Já, várias vezes. Ela fala. Ela pede o 4 para essas informações e dá um prazo aí até para o dia 5, não vejo bem aí o prazo para apresentar. Olha o verbo que ela usa. Olha na primeira página, olha o verbo que ela usa. Recomenda. Já tem esse grande erro ainda. Ela recomenda. Ok? Aí depois ela fica... Aí dentro do recomenda fica obrigado. Então, no subitem. Para mim, mais uma grande falha. Então, dessa forma, eu vou deixar... A intenção é a apresentação do quadro de horário. Tudo bem. Foi apresentado antes da autuação. Fora do prazo. Na minha posição abençoada. Okay.
Se algum outro conselheiro, algum outro relator tiver exposto a sua visão, está em aberto ainda. Caso contrário, não estaremos em votação. Sem votação. Falta o meu voto, né? Isso. Eu compreendo as alegações de ambas as partes, mas eu entendo que aquilo que foi levantado aí não é um mérito específico que originou realmente o auto de infração. Então, em virtude disso, eu vou acompanhar o voto do relator. Uma vez consignado o processo, passou em votação, a mesma consignante que foi por maioria de votos, com voto contrário do membro da Lina Afonso. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. É o processo 2022, final 1573. A palavra está aberta ao membro do Costa Ferreira para dizer o seu relato de voto. Mais uma vez, bom dia a todos os membros. Bom dia. O nosso relatório é o de número 65. O processo é o 2022, final 1573. Voto de infração é 41,57, lavado contra a empresa Maninho Viagens Turismo e Locações Limitadas. Dito isso, passo ao relato dos fatos. Na data de 14/3/2022, na região de Rio Verde, os agentes fiscais regulador abordaram o veículo ônibus de placa KHE 9007, Scania, sem CRV ativo, de propriedade da empresa Maninho Viagens Turismo e Locações Limitada, CNPJ 09-096-828 de Ré 60, transportando estes 50 passageiros sob o regime de fretamento escolar no trecho Acreúna a Rio Verde, sem a necessária e devida concessão, permissão ou autorização legal emitida pelo ente regulador. Em decorrência do fato, foi lavrado o auto de infração 41.157, com amparo no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673. Na abordagem, constatou-se que o veículo estava sendo dirigido pelo senhor Adelício Batista Goulart, portador da CNH 0071-35931, conforme faz juntar a foto da CNH do mesmo. No termo de qualificação de passageiros, o agente fiscal faz juntar aos autos a documentação dos seguintes passageiros: Franciele Silva, RG 511-0377, Marciele Ferreira, RG 364-8639, Gabriele Oliveira, RG 705-7934 e Natália de Batalha, RG 78-43758. É a sumarização dos fatos. A defesa da autuada. A autuada, no exercício da ampla defesa conferida pela legislação, protocolou sua defesa na data de 26/4/2022, sendo a mesma subscrita pela procuradora doutora Marta Pires Barbosa, OAB, Goiás, 44879, seccional de Goiás. Nesta foram pontuados os seguintes argumentos. Primeiro, assevera que a autuada não prestava nenhum serviço de transporte no momento da autuação e não detinha nenhum passageiro no momento da abordagem. Segundo, alega que a autuada encontrava-se devidamente autorizada a prestar serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiro, nos termos da Resolução 4777, de 6/7/2015. E o veículo encomenda encontra-se em processo de transferência definitiva perante o Detran Goiás. 4. Que a autuada recebeu o aviso de notificação de autuação em 16/4/2022, estando, portanto, no prazo legal para a defesa. No mérito, a representante da autuada coleciona o rol de legislação a qual entende estar o auto de infração ferido em seus requisitos de validade. Dentre eles, 1. A aposição da assinatura e a devida qualificação do agente fiscal no auto de infração. 2. A inobservância dos elementos de validade do auto de infração. Com base no inciso 7º do artigo 51 do Decreto 8.444/2015, requer seja declarado nulo o auto de infração 4.141.157, lavrado em desfavor da empresa Maninho Viagens Turismo e Locações Limitada.
subsidiariamente requer a aplicação da sanção de advertência, apoiando-se no disposto no artigo 50 do Decreto 8.844/2015. Por fim, requer na decisão administrativa a inserção da devida fundamentação para posterior recurso e ou demanda judicial cabível. É sumariamente a defesa apresentada. Na fundamentação em voto do relator. No tocante à admissibilidade da defesa, tem-se que o autuado recebeu a notificação de autuação número 211/22, em 5/4/2022, via R da ST, e protocolou sua defesa na data de 26/4/2022, sendo, portanto, intempestiva, esclarecendo que na contagem de prazo foram desconsiderados os feriados dos dias 15 e 21, fins de semana e pontos facultativos no mês de abril de 2022. No tocante à legitimidade do defensor, a autuada se fez representar na forma legal, conforme se faz constar no instrumento procuratório, entre parênteses, vide documento anexo aos autos. No mérito, não há como contestar a não prestação de serviço e inexistência de passageiro no interior do veículo quando da abordagem levada a efeito pelo agente fiscal. A farta documentação relacionada no termo de qualificação de passageiros corrobora tal entendimento. A autuada, buscando amparo nas citadas alegações, deixou de apresentar nos autos a documentação probante a respeito. Quando alega estar devidamente autorizada a prestar serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, com amparo na Resolução 477 de 2015, desconsidera a autonomia da unidade federativa e a competência legal conferida à AGR em normatizar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás, nos termos da Lei 18.673, de 1 de 9 de 2015. Assim, artigo 2º, compete ao Estado de Goiás explorar diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro e instituir taxas e emolumentos pela administração, fiscalização e controle de tais serviços. Parágrafo 1º. Compete ao ente regulador o planejamento, a organização, a regularização, o controle e a fiscalização dos serviços que trata esta lei. No mesmo diapasão, temos o Decreto 8.844/2015, que regulamenta a Lei 18.673, retromencionada. O caput do artigo 2º assim reza: os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, regulamentados por este decreto, serão planejados, organizados, regulados, controlados, fiscalizados e terão sua exploração na forma do artigo 2º do inciso 23 da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, autorizada ou delegada, neste último caso, por meio de contrato de concessão ou permissão, nos termos do artigo 30, inciso 2º, da Lei 18.673, de 2014, pela Agência de Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR. Assim posto, o entendimento é puro e cristalino no sentido de que o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, no âmbito do Estado de Goiás, deve submeter-se aos comandos do ente fiscalizador, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR. Ao declarar de que o veículo autuado se encontra em processo de transferência definitiva perante o DETRAN, admite seu emprego de forma irregular, aos olhos dos dispositivos legais vigentes. O fato do processo estar em andamento, o que não foi comprovado nos autos, não significa que o mesmo esteja habilitado a operar regularmente. Ao atacar a validade do auto de infração sob a alegação de inexistência da assinatura do agente e a sua devida qualificação, tampouco merece prosperar. Esclarecemos que o auto de infração foi legalmente emitido segundo os dispositivos legais em vigência, estando a assinatura eletrônica do agente consignada no bojo do documento, conforme consta no rodapé do mesmo. Assistente de Regulação e Fiscalização, José Henrique de Souza. Concluindo, temos que o auto de infração preenche todos os requisitos de validade exigidos do ato administrativo. No tocante ao exercício da atividade fiscalizatória, temos tipificado no caput do artigo 49 do Decreto 8.844, de 2015,
o qual prevê que a atividade será realizada por fiscais ocupantes de cargo de provimento efetivo da GR, por ela credenciados. Ao requerer subsidiariamente a aplicação da sanção de advertência, apoiando-se no dispositivo do artigo 50 do Decreto 8.844, a Câmara de Julgamento não possui competência para avaliar o pedido em questão, motivo pelo qual fica o mesmo condicionado à superior deliberação da administração da GR. Considerando a inexistência de fato que legalmente justifique a nulidade pretendida pela autuada, voto pela manutenção do auto de infração 41.157, lavrado em desfavor da empresa Maninho Viagens, Turismo e Locações Limitada. Esse é o nosso parecer. Sem sonho, Danilo. Está sem sonho, Danilo. Uma vez lido relato e voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan Batista para a leitura do seu relato e voto. Interessado, Maninho Viagens e Turismo e Locações Limitada, processo 2022, final 15, sec 3, auto-infração 41.157. Trata o processo do auto-infração número 41.157, lavrado em nome da empresa Maninho Viagens, Turismo e Locações Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Consta do relatório circunstanciado que a empresa realizava o transporte de passageiros na modalidade de fretamento escolar, sem a devida autorização da GR, transportando 50 passageiros entre as cidades de Acreúna e Rio Verde. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 211/2022 e AR recebida em 5/4/2022. Notificado por AR em 5/4/2022, apresentou intempestivamente a sua defesa em 26/4/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 65/2022. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico inerente à sua tempestividade e, desta forma, não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela, passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.157, pois, 1. O auto de infração foi assinado eletronicamente na forma legal e o agente fiscal José Henrique de Freitas, corretamente identificado, inclusive com seu CPF número 088-563-97153. 2. Não se aplica ao caso em exame a legislação do transporte rodoviário de passageiros internacional e o interesse estadual da NTT. 3. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, ou seja, o transporte intermunicipal de passageiros sem a devida concessão e permissão ou autorização. Consta dos autos, inclusive, o termo de qualificação dos serviços passageiros, Franciele F. da Silva, RG 511-0377, Marcelene D. Ferreira, RG 364-8639, Gabriela S. Oliveira, RG 705-7984, Natália Batalha, RG 7843-758. Acrescente-se a isto, a título de agravante, que a empresa reincidente específica, constante-se ver do despacho número 184/2022, CFT. É vedado o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, em quaisquer de suas modalidades, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. 4. Quanto ao pedido de conversão da penalidade aplicada em advertência, a Lei 18.673/2014 e o seu regulamento, decreto número 8.444/2015, em nenhum de seus dispositivos contempla a possibilidade de conversão de uma penalidade já aplicada em advertência. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o transporte rodoviário de passageiros no estado de Goiás, nos termos que dispõe a Lei 13.569, de 1999, e a Lei 18.673, de 2014, respectivamente, regulamentadas pelo Decreto 9.533, de 2019, e Decreto número 8.444, de 2015.
Quanto à auto-infração número 41.157, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe ação de ordem legal para anular o auto-infração número 41.157, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com o agravante que sua defesa é não conhecida e face de sua intempestividade, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, em votação. Lembrando que nós temos 2 votos, do membro Wilson, relator, e do membro Gilvan Batista. Acompanho o voto do relator. Uma vez, um voto do membro Paulo Henrique, conseguindo a mesa que o processo trazido à pauta e pela unanimidade dos votos, pela manutenção do auto-infração. Próximo item da pauta. Encerramento. Travou, Terezinha? Aí, é o céu aí, tá travado. Terezinha? Oi. Travou? Não, tá não, uai, travado não. Ok, Terezinha. Uai, agora tá me ouvindo? Eu tô te Agora ouvindo. sim. Ah. Travou para você aí, então. Então, já vai o item 6, encerramento. Uma vez, então, com a nossa pauta encerrada, eu agradeço a presença de todos, possamos estar aqui na próxima semana e bom final de semana todo e se cuide, gente. Parece que a temperatura vai continuar do mesmo jeito. Espera um pouquinho, eu quero fazer um comunicado. Comunique. É que Ponto segunda-feira, facultativo. ponto facultativo, e, portanto, os processos devem ir para o site amanhã, na sexta-feira. Mas Então, você não vai decretar ponto facultativo, não. nós já saiu o decreto. Resolveu, então? Aí, para hoje. Acabou de chegar aqui o decreto para mim. Aí, então, vocês mandam os processos para mim amanhã. Hã? Foi publicado no Diário Oficial hoje, o ponto facultativo. Eu tentei anexar aqui para assinar a ata e a presença e não consegui. Não sei se vocês conseguiram. Vai tá no processo, Feira. Eu não consegui abrir. Dá um erro lá. Vai ver aqui. Point. A lista de presença já está assinada pelo Gilvan. Não, tá ok. Aqui eu tô acabando de assinei. Acabei de assinar. Eu não consegui. Vou tentar de novo. Assinada também. Tá. Sai e assim, volta, Wilson. Eu vou ter que reinicializar. Desse jeito. Certinho, gente. Wilson, Oi. eu assinei todas as duas, tá? Beleza. Eu vou tentar de novo aqui para ver se Bom. houve algum problema aqui no Então, lembrando que nós temos que fechar a pauta amanhã, gente. Não, e ratificar aquela informação sua também da última reunião, né? Em relação ao conselho, parece que a pessoa não é mais a mesma pessoa que estava indicada? Não. A informação que nós tivemos é que houve a indicação, houve a votação, a